Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. E antes de eu falar, preciso dizer que a gente vai falar sobre raiva. Antes de falar, você precisa dizer? Eu preciso dizer, vamos falar sobre raiva. Eu sou boa nisso, eu sou pernambucana. Você é pernambucana, Raivosa. raivosa. Vamos falar sério sobre a história da raiva e como lidar com a raiva e como você usa a raiva a seu favor. Porque raiva a gente vai Eita, entender, peste. dá pra usar a raiva a teu favor. É por aí. Aí Esse é mais um sim. podcast do episódio. Esse é mais um episódio do podcast Sai da Média, onde aqui a gente não dá tapinha nas costas, não passa a mão na cabeça. O objetivo aqui é fazer você evoluir, ir pro teu próximo passo. Roda a vinheta. Mas vamos falar de raiva, não é só pra falar da raiva. Falar da raiva que seja útil pra quem tá ouvindo a gente, seja útil pra gente que tá aqui no podcast, seja útil especialmente pro Cainancito, né? Porque afinal de contas esses podcasts todos são feitos pro Cainancito e hoje eu tô aqui com o Isa Runca, Vamos. Paty Araújo, Opa, Cainancito, moleque. o homem pra quem é feito o podcast, e eu, Jerônimo Temel, pra falar de raiva. Kainan, você sente raiva? Quem não sente raiva, né? Na Eu verdade. não consigo imaginar o Kainan com raiva, não. Você consegue imaginar o Kainan com raiva? Não consigo imaginar o Kainan Como é que com você raiva. fala pras pessoas quando você tá Kainan com tem raiva, cara Kainan? de mais tranquilo, né? Você acha que eu tenho cara de tranquilo? Gente, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Gente, meu Deus, sabe nada, inocente, né? Nada. Mas eu queria começar assim. Pra gente entender o que é raiva, a gente precisa entender a diferença de sentimento e emoção. Queria falar que a gente vai falar aqui tecnicamente, né? E tecnicamente como algo útil. Você sabe a diferença, Paty? Sentimento e emoção? Você anda acertando nos outros podcasts aí, tudo que eu pergunto, né? Vamos ver se esse acerta. Não, pra mim é confuso. Pra ser confuso Pra mim mesmo? é confuso. Então, beleza. O sentimento, basicamente, é o seguinte, ó. O sentimento, ele é mais abstrato. Isso é óbvio que essa definição, ela não é uma definição universal. Mas vários autores, vários pesquisadores diferenciam o sentimento de emoção para você saber como lidar com ela. O sentimento, ele é mais abstrato. Eu consigo mensurar o que eu tô sentindo. Cara, eu tô sentindo raiva. Quanto de 0 a 10? Então, eu diria pra você que o sentimento acontece mais em nível racional. E como nível racional, eu consigo racionalizar o que eu tô sentindo. Cara, eu tô meio triste, eu tô meio com raiva, tô sentindo um pouquinho de medo. Então, o sentimento, ele é mais racional. A emoção, não. A emoção... Você nem sabe que tá a emoção Você e age. raramente você percebe que ela tá chegando, ela vem de uma vez. A emoção, ela é biológica, ela Tem a é expressão visceral. flor da pele, Ela né? é a flor da pele, ela é visceral, ela acontece, ela te possui. A emoção, ela te Entendi. possui. O sentimento é o sentimento pode gerar emoção, né? Mas normalmente o sentimento é o suco que fica depois de uma emoção. A emoção, ela é visceral. Então, por exemplo, medo. Eu tô no meio do oceano, eu tô no meio de uma floresta e de repente eu vejo o João, nosso filho, que ele tem bastante medo de aranha. O medo de aranha, enquanto ele está descrevendo o medo da aranha, ele é um sentimento, né? Eu não gosto de aranha, eu sinto medo da aranha. Ele não precisa sentir medo, ele não precisa estar com medo para dizer que sente medo, entende? Já quando ele está no meio da floresta, ele vê algo que no mundo dele é uma aranha, aí vem uma emoção de Instantânea, medo, né? instantânea, bioquímica. Você tem reações bioquímicas no teu corpo. Teu batimento acelera, muitas vezes o seu sangue sai das áreas periféricas, se posiciona às vezes nas pernas e nos braços para você lutar ou fugir. Então a emoção, ela é visceral, ela te possui. Então por isso quando a gente fala de inteligência emocional, é como você lida quando você é dominado pelas emoções, né? E também pelos sentimentos, óbvio, mas emoção, ela é visceral. Então quando a gente fala de sentir raiva, emoção da raiva, é assim, eu tô do nada, estamos aqui conversando, eu não consigo controlar. Quanto eu tô sentindo de raiva de vocês agora? Acho que zero, a gente No é bem momento, boazinha, nada, né? porque- a gente- 4, tô sentindo, mentira, tô sentindo 0 de Eu ia raiva. falar, no momento nada, porque a gente acertou a paleta hoje. Acertou a paleta de cor, não tá? Você tá com raiva da gente hoje, Paty? Você que tem que ter Não, raiva. vocês estão lindos. Então, muito obrigado. Então, eu tô sentindo 0 de raiva, mas eu posso sair do 0 de raiva para 10. É tipo um rompante, assim? É um rompante, não é? A emoção vem de rompante, Tá. porque você falou alguma coisa que deflagrou em mim a raiva, ou o medo, ou o desespero, ou a felicidade, ou a alegria, né? O sorriso, a alegria, né? E aí o que acontece? A emoção, ela vem repentina. Eu não consigo... Lembrei bem de uma emoção repentina que eu tive.
na semana passada. E me cutucou Não, por mas quê? porque você sabe, mas eu não vou falar aqui, só me veio. Não, e- não, agora- não, agora é impossível, não. é impossível, Agora- esquece. Essa aí é o off do off. É né? mesmo? Patrícia Óbvio. Araújo. Nem eu sei essa emoção. Você sabe, tá de bobinho sem lembrar, Sem mas lembrar da emoção. é o off do Então, off. a emoção é assim, né? A emoção, assim, a emoção vem do nada, ela vem um rompante, te toma e você fala e age. E aí é muito legal a gente entender Cara, isso. e raiva faz mal? Então, aí a gente vai chegar lá. A raiva, a emoção, ela vai ter o reflexo em você, como você aprende a lidar com ela. Então, a gente vai falar disso um pouquinho, né? Mais um pouquinho pra frente, como usar a raiva a teu favor. Hoje tem uma pesquisadora chamada Kelly McGonigal. A Kelly McGonigal é uma pesquisadora de Stanford, bastante respeitada, você vai achar TED com ela, alguns livros com ela. E ela fala que o estresse, embora... não quero entrar no mérito se o estresse ele é uma emoção, um sentimento ou um estado, não quero entrar nesse mérito, mas o estresse ele só vai te fazer mal se você enxergar que o estresse é ruim. Se você entender que o estresse... Não, eu adoro o estresse me leva para diante. Então, aquela descarga de cortisol, de adrenalina que o estresse tradicionalmente dá, não vai te fazer tão mal, ou não vai te fazer mal, vai até te fazer bem em relação à pessoa. É o que a gente fala, né? O que eu vejo, eu crio. Se eu vejo que aquilo me faz mal, se eu vejo que a pressão me faz mal, me fará mal. Porque eu teria uma reação bioquímica que me faz mal. Né? Se eu vejo que aquilo me faz bem, eu teria uma reação, meu corpo se preparará para o bem. Se a gente fosse para o próximo nível neurocientífico, né, não era esse o objetivo do podcast, mas já que você perguntou, DJ, e para quem está ouvindo a gente entender, a gente não se prepara antes para o podcast. A gente fala o tema e sai falando, justamente para ter essa espontaneidade. Então, o nosso cérebro está o tempo inteiro tagueando coisas como bom ou ruim. E como animais que somos... Quando eu tagueio algo, taguear é tag, né? Botar tipo uma etiqueta. Eu boto uma etiqueta É que... marcar, né? É Carimbar. marcar. Isso, carimbo. Bom, mal. Bom, mal. Criança tá fazendo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro tá carimbando bom ou mal. Se você reparar, volta e meia criança faz alguma coisa e olha pros pais. Ele tá esperando o quê? Que a reação dos pais vai fazer com que ela carimbe se aquilo que ela fez é bom ou mal. Então, às vezes, a criança... Né, a gente fala disso no WA, né? A gente já falou disso no outro podcast, eu vou repetir da importância disso. Como a gente, às vezes, como pai, fazemos merda com nossos filhos e quem vai no WA, às vezes, aprende isso. Vou dar um exemplo, né? O filho tá ali com a bandeja tentando carregar uma coisa de uma mesa para outra e cai a coisa na mesa. E olha pro pai, o pai faz cara feia. Sujou tudo. Sujou tudo. Aí, menino. Não tomou cuidado. Logo ela vai taguear que aquela experiência foi boa ou ruim. Ruim. Só que pra ela, a gente não sabe se ela tá tagueando como ruim a experiência de carregar a bandeja ou de experimentar. Ou de testar. Ou de tentar. errar. Ou de arriscar. Ou de ser gentil, Ou de de ser levar gentil, alguma coisa. e né? aí pra ela, às vezes, ela tá tagueando como ruim. Entendi. Então, tentar ser gentil é ruim. Entendi. Então, Só posso ser arriscar gentil algo quando eu for novo adulto. é ruim. E às vezes, nesse caso, o pai deveria ter falado, tudo bem, vamos limpar. É isso, tá tudo bem, sujou, não tem problema nenhum, é só limpar. Então você tagueia aqui, então se eu fizer merda, é só corrigir. Aí a gente cria um batalhão de pessoas hoje, um batalhão de adultos com medo de errar, um batalhão de adultos com medo de ser julgado, um batalhão de adultos com medo de ir pra rede social Medo e de ser crítica. exposto, medo de crítica, medo de estar no público, medo de falar em público, medo de pegar o microfone, porque às vezes tagueou na cabeça pelos pais, sem maldade. Se você fez isso com os teus filhos, não se sinta culpado, porque isso é um conhecimento que você não vai aprender na escola, vai aprender dentro do WA, lá no treinamento com a gente 3D, mas não vai aprender na escola isso aí. A escola não vai te ensinar que você está tagueando o tempo inteiro, que o teu filho está tagueando o tempo inteiro. Então, a gente está tagueando o tempo inteiro. Então, respondendo a tua pergunta, se eu taguear que raiva é ruim, meu cérebro vai se preparar que algo ruim está acontecendo. As emoções, elas nos movem, nos faz agir. Só que se eu não tenho inteligência emocional, eu só sou movido pelas emoções na direção que a emoção quer me levar. E aí eu fico uma pessoa sem controle, sem autodomínio, Mas a né? emoção não paralisa a gente também? Se paralisar, não. Paralisa, claro, não estamos falando da raiva, né? Emoções em geral, claro. Sim. Medo paralisa. Eu chego na beira de um abismo, paralisei. O que a emoção fez comigo? Me salvou. Porque se eu não tivesse paralisado, talvez eu tinha caído no abismo afora, né? Mexeu um negócio, eu desculpo. Meu Deus, é um tigre de dente de sabre. Emoção, corri igual um maluco, me preparei para correr. Então a emoção é muito boa. A emoção não é ruim, a emoção é incrível. O que é ruim é o suco que sobra depois que a emoção é espremida e jogada fora. O suco que vai determinar se aquela emoção foi boa ou negativa. Então o primeiro passo para a gente ter
compreender, usar a nosso favor a raiva ou qualquer outra emoção que seja, é autoconsciência. Não existe como você usar uma emoção a teu favor se você não for autoconsciente. O que é autoconsciência? É você praticar e entender o que está acontecendo com você. A gente no WA ensina 3 passos para mudar de vida. E o primeiro passo dessa mudança de vida é consciência. Eu só consigo fazer os outros 2 passos se eu tiver consciência de mim mesmo. Então, mesmo que você hoje não aprenda os 3 passos, mas está ouvindo a gente aí, comece a praticar consciência. Quando você for no WA, você vai já ter o primeiro passo praticado. E só da pessoa estar escutando agora, ela já tá tendo minimamente a consciência disso, né? Minimamente. E o conhecimento, que é a porta de entrada, né? Então, por exemplo, João e Carol, uma vez eles brigaram. Estavam dentro do carro. E eu virei pro João e perguntei, João, o que você tá sentindo agora? Eu falei de sentimento, sentimento, mas era emoção, né? Então, ele tava tava tomado pela emoção. Eu falei, o que você tá sentindo agora? Ele falou assim, raiva, papai, eu tô sentindo raiva. E eu virei pra Carol e falei assim, e você, Carol, vontade de chorar. Tô sentindo vontade de chorar. E eu falei, vocês estão entendendo que, João, quem tá conversando com a Carol... Carol, você tá entendendo que quem tá falando com você não é o João? É a raiva do João? Carol, você tá entendendo? João, você tá entendendo que quem tá falando com você não é a Carol? É a vontade de chorar da Carol? Então, é a emoção de vocês dois que tá conversando. Cara, foi incrível essa percepção deles, porque a Carol se sentia muito ofendida pelo João. E quando ela começou a perceber, é a raiva do João que tá falando, né, papai? Fala, o que é isso? Autoconsciência. Tanto ela, que está percebendo que quem está falando com ela não é o João, é a raiva do João, como o próprio João começa a perceber, nossa, quem está falando com a Carol não sou eu, é minha raiva que está falando com a Carol. Começou pelo conhecimento, né? Você explicou pra eles, pra daí ela uma hora ter essa percepção. isso. Cara, falando de raiva, acho que um dos exercícios mais importantes que eu já vi você conduzido como um treinador dentro de um evento nosso é um que você usa a raiva a favor da pessoa, né? Você faz a pessoa quebrar uma limitação ou uma interferência ali dela por meio da raiva, né, cara? Ela quebra literalmente uma tábua de madeira, né? Em alguns dos nossos treinamentos, que é uma tábua de madeira que naturalmente talvez ela não quebrasse, porque ela usa a raiva a favor disso. Então ela entende que usar a raiva é positivo quando ela sabe para que ela está usando. A gente vai falar disso mais um pouquinho. Então, o primeiro é esse, autoconsciência. Segundo é o seguinte, o nosso cérebro, então eu estou criando passo a passo para você usar a raiva a teu favor, raiva ou qualquer outra emoção, né? Mas eu estou falando especialmente da raiva aqui. Então, o primeiro é autoconsciência. Você precisa entender que a raiva você tem que entender quando você foi possuído. Você percebe quando você é possuído, Kainan? Percebo. Então percebe, né? Sim, sim. E é bom? Claro, te dá clareza, né? Te dá essa... Momento de clareza. Exatamente. É autoconsciência. Quem anda possuindo você, Kainan? Só pro... Oi? Hã? Hein? Oi? Quem me anda... Qual é o sentimento, a emoção que anda possuindo você? Caramba, regalou 4 olhos desse tamanho mesmo. Ele falou assim, hein? Quem? Meio confuso. Onde? Quando? Cara, a raiva não é um sentimento que realmente me pega muito, não. Não te pega muito, não. Então, beleza. Mas voltando aqui, as pessoas, elas são possuídas. Só que quando eu sou possuído por alguma coisa e eu tenho consciência disso, eu consigo ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo eu preciso... o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele sempre conecta uma ação na outra. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pega a escova de dente e pega a pasta, você normalmente pega com a mesma mão. Sim. Com a mão direita, eu pego a escova com a mão direita e a esquerda com a mão, e a pasta com a mão esquerda. Qual é o próximo gesto que você faz? Você aperta a pasta e coloca na escova. Eu faço o contrário. Contrário, beleza. Aí você vai e bota a pasta dentro do lugar, no nosso caso, do copinho. E eu começo a escovar o dente na mesma posição. Tudo isso está acontecendo em modo não consciente. Porque imagina se eu tivesse que pensar assim, bom, peguei a escova. O que eu faço agora? Né? Que doido, cara. Você tá falando, eu já percebi eu fazendo o mesmo movimento. Ó. Eu Olha aí, passo ó. a pasta nesse lado, depois eu pego a pasta e viro a Troca, mão. olha aí que legal. E E aí por bota a aqui. pasta em algum lugar, que talvez você nem saiba, mas é sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, vou explicar isso melhor. Tudo bem até agora? Sim. Tá claro? Então, tem emoção, a emoção me possui. Agora eu sou um ser possuído pela raiva ou por que quer que seja. Sim. Né? E aí, logo em seguida, eu tenho que entender que o meu cérebro vai deflagrar um pacote de procedimentos. A partir de agora, eu vou agir... Vai rodar o software dele. Vai rodar o software da raiva. Então, a partir de agora, eu vou rodar o software da raiva. Vou falar mais rápido, vou ficar vermelho, meu coração vai disparar. Eu vou ter uma assinatura biológica daquela emoção. Né? E aí vai acontecer tudo aquilo no meu corpo. E quando eu treino o que eu faço, aí vem pro terceiro passo.
Então, primeiro é autoconsciência, perceber que a raiva possuiu. Segundo, é compreender que você vai ter um padrão a partir de agora. E o terceiro é inserir nesse padrão algo que te ajude a lidar com o pior cenário de uma emoção. Sabe qual é o pior cenário da emoção? Não é o bagaço que fica depois que você exprimiu todo o seu sentimento. É o suco que ficou derramado. Vou explicar metaforicamente. Fui longe essa, hein, Carnacedo? Rapaz! Meu Deus! Gostei dessa. O cara vai ter que ouvir de novo o podcast só pra entender o que eu tô vai falando. ter que voltar pra prestar É. atenção. Faz um podcast pra explicar a metáfora. Pegou, Paty? Não. Olha, e você é boa de Não metáfora. Então, é o seguinte, a fruta espremida é quando a emoção foi embora, mas o suco se derramou. A sujeira permanece. Então, você tem que entender que a emoção vai embora, mas as merdas que você falou ou fez durante a emoção, elas vão permanecer. Como a gente está falando da raiva, a raiva, ela é... De pessoas que se ofendeu ali na hora, que tinham culpa ou não, né? Essa A parada raiva toda. é um baita turbina de avião. A raiva é como se eu pegasse a turbina de um avião super Boeing e fizesse assim, desse turbina máxima. E aí, para onde eu vou apontar esse avião com essa turbina máxima é uma decisão que eu tomo. Muita gente na raiva, porque não tem autoconsciência, aponta o bico do avião para onde? Para baixo, joga o avião para baixo ou em cima da pessoa e depois fica aquela merda toda para limpar depois. A raiva dura às vezes 20 segundos e a merda que você fez às vezes dura uma vida inteira. Amém. Faz sentido? Faz sentido. Beleza. Então, vocês estão meio em silêncio, Pô, pra É mim. que eu fiquei entendendo a Você pegou metáfora. a gente, a gente tá Impactado, ouvindo junto aqui, Impactado. E faz sentido, Carnacedo, pra Faz você? total. 20 segundos que dura uma vida inteira. E a pergunta é, como que eu não faço os 20 segundos cagarem a minha vida inteira? Ou às vezes cagar uma semana, ou um mês, ou 2 meses, ou um ano. Porque a raiva passa, mas o que você disse, não. A raiva passa, mas o que você fez, não. A raiva passa. E o assassinato que você fez, às vezes, não. Se você for olhar em brigas de trânsito, a pessoa muitas vezes está o quê? Possuída pela raiva. Não tem Depois não lembra nem o que falou ou o que fez, não né? tem ideia do que aconteceu. Cara, foi E tudo dá muito... pra- A descrição de quem mata sem ser um assassino, né? E óbvio que virou porque matou, mas não é um assassino tradicional. Cara, foi tudo muito rápido. Quando eu vi, já tinha feito. E como é que a gente coloca o nosso avião pra cima na hora que não aponta pro marido, pro coleguinha do lado, né? Não queima o Pra outro com a mãe. turbina, né? É. Você precisa entender, a gente precisa explicar cientificamente pra gente entender o porquê que vai fazer o que eu vou dizer pra vocês agora. Cientificamente, a gente tem 2 caminhos dentro do cérebro para as percepções que a gente tem. Um caminho, ele é mais rápido e mais, eu diria, menos HD. O que é o oposto de HD? VGA? Ele é... Kainan. Kainan, oposto de HD. Oposto de HD? SD? CD. Não, algo que não é nítido, né? Ele é menos nítido. Mais embaçado. Não é bem embaçado, é pixelado, vai. Pixelado. Pixelado, beleza? Então, quando a gente enxerga alguma coisa, isso é bem importante. Quando eu enxergo algo, eu tenho uma divisão de informações no meu cérebro. Eu tô sendo bem simplista, se tiver um neurocientista assistindo a gente, fala assim, nossa, isso é simplório, é pra ser. Né? Estamos num podcast no YouTube de um canal que usa neurociência, mas não é de neurociência. Né? Então é simplório e é pra ser, pra gente compreender. Então eu vejo uma mata se mexendo. Vai uma mensagem pra minha amígdala, não a amígdala da garganta, pelo amor de Deus, pra amígdala cerebral. E essa mensagem, ela é pixelada. Ela é algo pra gerar rápido uma emoção, pra que eu faça o quê? Haja rápido. Pare, ou ande, ou corra, ou lute. É rápido, porque vai que aquele negócio mexendo põe em risco a minha vida. E depois vai uma informação mais completa, Full HD, para onde? Para o meu, mais especificamente, para o meu córtex pré-frontal. E aí, ali que acontece, naquela região do cérebro, eu tenho um processamento mais completo da informação. E aquele processamento mais completo, ele é mais racional, menos emocional. Né? Então, o que acontece... Lembra que a nossa avó falava que estava com raiva, mandava de fazer o quê? Quem lembra? Respirar. Não, ela tinha um negócio... Quem tá com raiva faz o quê? Quem lembra? Não é da época de vocês, não? Deixa eu ver se a galera do YouTube lembra. Eu vou dar aqui 10 segundos, você tem que responder aqui nos comentários antes de eu falar o que é. Vamos ver se alguém lembra. Meu neto. Não lembra? Conta até... Ah, tá. 10. Conta até Conta 10. até 10. Lembra que a nossa avó falava isso? Conta até 10? Sim. Cara, isso é um conhecimento de neurociência. Na verdade, algumas evidências mostram que não precisava ser Vovó até 10, cientista. basta ser até 6. Que 6 segundos é o tempo mais do que suficiente para todo esse processamento da amígdala e do córtex pré-frontal se entenderem ali na parada. E aí você tem essa imagem nítida. Nítida. E eu não a consigo. embaçada ali. Só que isso não é para tudo na vida. Porque
porque, na verdade... Se vier um tigre... Você é melhor que você... Não corre, conta, né? corre. Só que o fato é, se eu crio a lógica, se eu entendo, se eu tenho autoconsciência, qual é a minha assinatura biológica da raiva, né? Muitas pessoas na raiva, pra muita gente, dá nó no estômago, né? Aquele nó no estômago. Às vezes a orelha fica quente. A orelha fica quente, aí você fala, opa, olha a minha assinatura da raiva. A emoção está me possuindo. Falta então, ar. e eu treino o quê? Que o meu cérebro automaticamente, ao ter a assinatura da raiva, eu começo a contar até 10. Só que o ideal não é contar até 10. Aí agora eu vou falar uma ferramenta de coaching, né? Ela não é contar até 10. É você esperar 6 segundos. E como que você espera 6 segundos? Se você contar até 10, pode ficar muito automático. Você tá com raiva, 10. E vai pra porrada. Então, cria uma regra na tua cabeça, que é o seguinte, surgiu a raiva, você vai pensar em 6 capitais do mundo que você queira visitar. Então, veio a raiva, eu começo a pensar, Nova York, blá, 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 né, enfim, aí lugares do mundo, países, capitais, né? Falei capital, ferrei todo mundo é ruim de biologia, né? Então, Vitória, Rio. Então, aí pensou em capitais, você começa a pensar em capitais, porque você obriga o teu cérebro a tirar o foco daquela emoção e o teu córtex pré-frontal, ou toda a área de processamento mais racional, vamos falar assim, começa a lidar melhor com aquela emoção e aquela emoção não te possui completamente. Pode até dar aquela encostada. É um encosto, mas ela não te possui completamente. Ela não vai passar, mas ela vai ficar em nível talvez mais de sentimento do que visceral, né? Isso. No ela controle fica total, menos visceral, o teu, vamos chamar, a área mais racional, né, para ficar mais simples todo mundo entender. A tua área mais racional processa aquela informação superficial da amígdala, que é a responsável pelas emoções, e aí você consegue lidar melhor com aquela situação. Mas não precisa ser só nome de cidade não, né? Pode ser nome de carro. Nome de carro, nome de cachorro, nome de ex-namorado, ex-namorada. Vou terminar dizendo que o que pra mim é agora o melhor de tudo que eu falei até agora. Que eu acho que esse é o que é mais importante. Tudo que eu falei, prepara porque eu vou te dizer agora. Então, se tiver anúncio final pra dar, dê agora, porque depois eu vou voltar e falar o que é o mais importante e terminar. Ah, cara, pô, você tá valendo a pena e você já sentiu raiva, já viu alguma atitude que você consegue usar aí melhor pra sair da média no momento de raiva. Esse podcast tá te ajudando a sair da média? Esse podcast tá te ajudando a sair da média? Ou tá te dando raiva. Ou tá te dando raiva. Dá o seu like aí, quem tá no YouTube, deixa um comentário pra gente, também. se inscreve, e, pô, manda pra alguém. Manda pra alguém, mas não manda pra alguém que você sente raiva, não. Não, beleza. Manda pra alguém pra ajudar com esse momento difícil que é quando a gente tá ali com raiva. É isso. Você já teve raiva de alguém? De repente é uma oportunidade de você pedir desculpa, meu sofá, cara, olha aqui. É que eu tava com emoção, a minha emoção. Eu tava possuído naquele momento. Desculpa por isso. Agora eu não vou fazer mais oportunidade. Tava sentindo essas coisas que esse moço Jerônimo aí tá explicando. É isso. E dependendo se ainda der tempo, acho que esse podcast não vai dar mais tempo da pessoa aí no WA de São Paulo, não, né? O WA de 2019 cara, tá na agulha agora, já né? tinha tá 93% dos ingressos vendidos. Eu acho que esse aqui já vai... Ele vai sair ou na sexta-feira do WA, no próprio WA, ou na sexta-feira seguinte. Na sexta-feira seguinte, né? Então, cara, WA de 2019, provavelmente quando você tá ouvindo esse podcast, já acabou. E se você quer ir para 2020, aproveita, porque se a gente está em 2019, a gente ainda está no primeiro lote para 2020. Né? E aí os ingressos são mais acessíveis. 2020 a gente tem em Vitória, vai ter WA em Vitória, vai ter WA São Paulo, Porto Alegre, São Paulo de novo. E muita gente diz assim, eu vou no WA, cara, eu sei que vai ter, por exemplo, em Vitória, né? Eu sei que vai ter, o pessoal de Vitória fala que eu vou, cara, vai ter ano que vem, né? Pô, vou comprar ingresso. Só que a pessoa não se liga que se ela deixar pra comprar ano que vem... Vitória já foi mais da metade. Vitória já acabou mais da não metade. vai ter, ou no mínimo ela vai pagar muito mais caro do então, que ela agora. Agora. Deixa o link aqui, vamos deixar o link aqui do WA, de repente o cara já garante o ingresso dele pro ano que vem com preço mais barato. E só pra deixar claro, tá praticamente fechado o WA Orlando, na Flórida, né? Então fica ligado aí que talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já tá confirmado. Tchan. E se você estiver ouvindo isso pelo mundo, talvez, ou queira ir fazer um curso internacional, vai na Flórida, vai ser dado em português, o curso aí em português. Família sai da média, né? Sabendo isso aí agora. E primeira mão aí. Então, se você for dos Estados Unidos, de algum lugar dos Estados Unidos, já fica ligado aí, ou ligado, de repente a gente consegue fazer tremendo 3 dias com a gente lá na Flórida. Não tá confirmado ainda, mas assim que confirmar, talvez no podcast, quando sair, já esteja, e aí vai estar na descrição aí pra você. Boa. Podemos pro última sacada de todas? Última sacada. Eu acho engraçado que Jerônimo fala, ele fica olhando pra gente assim, vocês vão falar alguma coisa ou sou eu? Eu quero honrar vocês. Vocês podem falar, né? E falam bastante também, mas às vezes eu acho que vocês querem falar alguma coisa e fico esperando. Queria terminar dizendo o seguinte. As pessoas acreditam que raiva é um sentimento bom, é uma emoção boa, e amor é um sentimento / emoção ruim.
oposto, né? As pessoas acreditam que a raiva é um sentimento / emoção ruim e o amor é um sentimento / emoção bom, né? E eu queria dizer que não é isso. Amor não necessariamente é bom e raiva não necessariamente é ruim. Por quê? Porque qualquer emoção e sentimentos mais intensos, eles são como turbina de avião, que a gente já falou. Ele é combustível para você voar. E a questão é para onde você aponta. Depende da direção, né? Da direção. Quantas pessoas nós já não vimos matar por amor? É verdade. Por que o cara matou a mulher? Por amor. Porque não aguentava ser traído. Segundo ele, né? Religiões por amor. Matam, segundo eles, por amor a um ser, Deus. A um Deus, no caso deles lá. E eu não vou nem entrar no mérito de julgar ou não julgar, mas matam por amor. Muitas pessoas matam por amor. E muitas pessoas mudam o mundo por raiva. Então, raiva e amor são só sentimentos, são só emoções que você leva para onde você quiser. Eu lembro da história de Martin Luther King, né? Quando você vai ver a história de Martin Luther King Jr., você vai ouvindo a história dele, cara, ele passou muita raiva, ele passou muitos sentimentos que para a maioria era negativo. E a raiva, ela leva você... Geralmente, o sentimento que te leva a chegar no teu momento, basta, bate numa mesa, bate em algum lugar, cara, chega, basta... Não é o amor. Não é o amor. É a raiva. É a raiva, a indignação, a indignação, né? E tudo mais. É esse sentimento negativo que vem, só que você tem que aprender a transformar ele em positivo. Então, o fato é, a raiva muitas vezes é cara, tem hora que eu falo assim, cara, que bom que você tá com raiva. Você vai fazer o que com essa raiva? Né? Quando eu vejo uma pessoa às vezes fala pra mim assim, cara, eu tô com muita raiva, que massa, o que você vai fazer positivo com ela? Entende? O que você vai fazer de positivo com isso? Não. Várias vezes. O que você vai fazer de positivo com isso, com essa raiva? Né? Às vezes você no trabalho, às vezes, né? Às vezes você tá aconteceu uma coisa, que raiva, vou aprender essa merda, vou fazer essa merda pra eu nunca mais errar essa merda, não quero nunca mais... Cara, eu vi uma vez Camila com raiva num evento que ela tava coordenando. Isso é raro. Numa formação, e aí o ar-condicionado da sala parou de funcionar, e ela já tinha falado com um fornecedor, com outro pra trazer, ela falou, aí daqui a pouco ela falou assim, já era de noite, ela falou assim, eu vou aprender a mexer em ar-condicionado, porque eu nunca mais vou passar por isso na minha vida, blá. Fazer um curso, né? Aí a gente falou pra ela assim, então, só que aí você vai ter que andar com um cilindro de gás. Aí ela desistiu. E aí, dentro desse conceito é isso, a raiva te move, você só tem que saber que ao mover a raiva, o ideal é que você não deixe lastro da sua raiva, né? Eu consigo fazer as coisas por raiva, então por raiva as pessoas falam, vou aprender essa merda, nunca mais vou passar essa vergonha. Ele vai lá e aprende. Passou 10 anos, não aprendeu pelo bem, mas quando teve raiva, foi lá e aprendeu a fazer aquilo. Passou a raiva com o fornecedor que entregou mal o negócio, ele foi lá, por raiva, aprendeu a fazer aquele troço. Tem muitas raivas que são úteis. Por raiva, vou lá e vou ganhar dinheiro, e vou voltar aqui, vou comprar esse carro para não passar a vergonha que eu passei com esse vendedor. Então a raiva é um combustível. Eu só preciso aprender a usar ele pro bem e mais, sem deixar rastros. Sem deixar lastro de destruição no caminho. Caindo. É isso. Deixar o suco. Não deixar o suco cair. E realizar o que é realmente importante. Então, o que a gente falou hoje? Tá tudo bem que você sinta raiva. Tá tudo bem que você tenha emoções. Né? O fato é, você precisa ter autoconsciência dela, aprender a ter calma e lidar com ela e entender que a emoção é uma assinatura biológica, ela é visceral. Tanto você quanto a pessoa que tiver raiva de você. Quando alguém tiver raiva de você, talvez você possa virar pra pessoa e falar assim, cara, tá tudo bem. Né? Eu tô entendendo. Você começar a ter mais paciência com as pessoas com raiva de você, porque você vai entender que ela tá tendo só uma reação química, neuroquímica muitas vezes, né? E aí você começa a entender isso. Conta até, pensa em 6 países, 6 carros, 6 nomes de cachorro, 6 nomes de ex-namoradas. Eu não tenho, Paty, não tenho. Não dá pra pensar, porque 6 nomes de ex-namorado. Então, e aí o que acontece? Você pensa, e aí aí quando você volta a ter o seu controle, transforma aquela raiva, que já não é mais visceral e destrutiva, e joga o teu avião pro céu, para ele voar e transformar e realizar aquilo que você verdadeiramente quer pra sua vida. É isso, é difícil, mas é possível. Completamente, completamente. Eu diria que não é fácil, mas quando você pratica é simples, né? Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Então tem uma rotina de ter autoconsciência, tem uma rotina, né? E eu posso dizer isso pra vocês com toda tranquilidade, cara. Eu como líder, como CEO do GT, muitas vezes eu tenho dificuldade de falar o que a pessoa tem que ouvir. Né? Eu me importo muito com as pessoas e às vezes confundo me importar com não dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. E às vezes quando eu sou tomado pela raiva, eu consigo dizer o que a pessoa precisa ouvir. Então a raiva muitas vezes para mim vira um recurso onde eu consigo dizer com todas as letras aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Ou às vezes você só precisa botar ela no podcast e falar dentro do próprio podcast. Fechado? Esse foi mais um podcast com Cainancito, Isa Runca, Paty Araújo e Jerônimo Temel. E eu te vejo por aí ou no próximo podcast.
Sem raiva. Sem raiva. Sai da média, pô. Vamos. Vamos.